2 de agosto de 2025, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Um crime brutal manchou a imagem de uma cidade pacata, tranquila e com as suas praias maravilhosas. E o acusado, Davi Sulzbacher, 23 anos, ex-campeão estadual de xadrez, uma mente brilhante para o esporte, mas que, segundo a polícia, usou uma estratégia não para vencer no tabuleiro, e sim para matar. Se você quer saber mais detalhes sobre este caso, entender o que aconteceu, como foram as motivações para esse crime, fique aqui comigo até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho. Meu nome é Mayla Barroso Valente e este é o Arquivo M, um canal de True Crime que faz todas as análises e acompanha os crimes que chocaram o nosso país e o mundo. Logo mais depois da vinheta, a gente detalha para você todo esse caso. Davi Sulzbacher, um jovem de 23 anos que já foi campeão estadual de xadrez, que tem uma mente brilhante, com mais de 4.000 jogos, um dos jogos mais difíceis, cheio de estratégia e frieza emocional para lidar, jogar e vencer. Um jovem promissor em toda a sua trajetória estudantil. Na madrugada do dia 2 de agosto, na casa de sua família no bairro Carvoeira, assassinou com golpes de faca Lisete Sulzbacher, sua mãe de 61 anos. O mais estarrecedor é que Lisete estava dormindo quando foi atacada pelo próprio filho. Golpes fatais com a faca que, segundo o depoimento do mesmo, ao entrar dentro do quarto de sua mãe e desferir vários golpes de faca, a faca quebrou, ele voltou, retornou na cozinha, pegou outra faca e terminou de desferir mais golpes em sua mãe. Esse crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã, onde logo depois Davi ligou para a polícia calmamente e confessou o crime. Quando os agentes chegaram, Lisete já estava sem vida e Davi calmamente sentado, esperando ser preso. Não havia choro, não havia lamentação, mas apenas uma confissão estarrecedora de quem acabara de confessar ter matado sua mãe. Quando os policiais chegaram, encontraram Davi sem lágrimas, sem desespero. Em uma das primeiras manifestações, ele afirmou que matou sua mãe porque ela o manipulava. Em depoimento oficial da polícia, Davi contou que desde a infância sentia que a mãe o controlava, que o obrigava a tomar medicamentos para simular transtornos mentais, principalmente o autismo, numa tentativa de manipulação constante, de inclusive chegar na consulta médica dopado, para que o médico tivesse mais certeza que ele tinha traços de autismo. Importante ainda relatar que, conforme registros oficiais disponíveis até agora, não há nenhuma confirmação de histórico prévio de agressividade ou de transtornos comportamentais de Davi, ou qualquer crime cometido por ele. Quanto a Lisete, ela tem um vasto número de BOs de crimes de racismo, porém nenhuma outra ocorrência foi relacionada a ela antes desse assassinato. Davi, ainda nos relatos da polícia, chegou a comparar a sua história como o caso de Gypsy Rose, nos Estados Unidos, em que é um caso conhecidíssimo em que a mãe fazia com que a filha parecesse doente e dava muitos remédios e vivia com ela de hospital em hospital para que pudesse controlar e angariar dinheiro com essa manipulação e essa mentira. Nesse caso de Rose, a jovem matou a sua mãe após anos de abuso e controle psicológico. Mas aí nos vem a pergunta, será que é a mesma história? Será que essa história está se repetindo? Ou é apenas uma justificativa para um ato brutal, que é o fato de matar a sua mãe? Especialistas em psicologia criminal explicam que crimes como este muitas vezes não são fruto de um único momento de raiva, mas sim de uma construção emocional ao longo dos anos. Davi já foi destaque na imprensa, mas não nas páginas policiais. Em 2015, ele representou o estado em uma competição internacional de xadrez na Grécia. Aliás,
O xadrez entrou na vida dele muito cedo. Ele conquistou vários torneios em Santa Catarina, até ser incluído na seleção catarinense que competiu na Europa. Foi subcampeão, sub-16 do Festival Nacional da Juventude e campeão estadual sub-17. Aos 18 anos, Davi foi aprovado em Engenharia Mecânica na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Inteligente, articulado, principalmente disciplinado. Nenhum histórico de violência até este sábado, dia 2 de agosto. Lisete, sua mãe, era conhecida como uma mulher reservada e dedicada inteiramente ao filho. Os dois dividiam a mesma residência. Davi vai responder por feminicídio. O caso é tratado como crime premeditado, com uso de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Lembrando que Lisete, nesse momento, estava dormindo. Atenção constante em relações familiares, de autocontrole, sempre é um tema a ser pensado e trazido à reflexão. Esses sentimentos podem gerar sentimentos de sufocamento, revolta e até uma paranoia que possa terminar em uma agressão. Em mentes vulneráveis, especialmente quando há histórico de isolamento social, o ódio pode se misturar com a necessidade de liberdade, levando a um rompimento violento. A defesa pediu à justiça um exame psiquiátrico para avaliar a condição de sanidade mental de Davi. O pedido foi aceito. O laudo será determinante para saber se Davi poderá ser considerado inimputável ou se enfrentará um julgamento comum. Se condenado, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. Um jovem com um futuro pela frente, um futuro brilhante, e uma mãe que poderia ter longos anos de vivência. Claro, levando em consideração o depoimento de Davi, hoje ela é acusada de controlar demais, de forjar, inclusive, doenças e de forçar sintomas à época um menor. Um crime que deixa muito mais perguntas do que respostas. Vale pensar sobre o caso. Será que esse realmente é um caso parecido com Gypsy? Quando falamos e quando tentamos comparar o caso de Davi com Gypsy Rose, que é dos Estados Unidos, nós estamos falando da síndrome de Munchausen, que é quando familiares ou a própria pessoa simula doenças para chamar a atenção. Eu vou deixar o card aqui para vocês, para que vocês possam assistir e entender mais sobre essa doença, que eu explico com detalhes, inclusive falando sobre o caso de Gypsy Rose, que aconteceu com um crime brutal. E esse é um caso a se pensar. Não é um caso tão simples de analisar, não é um caso fácil de falar sobre ele. Afinal, tem um filho que matou sua mãe e a acusa de fazer com que ele pense que ele tem doenças para no intuito de controlá-lo ou de ter algum benefício, no caso, levando ao médico dizendo que o filho dela tem autismo. Assim, deixe seu comentário, fale sobre isso, você acha que é algo parecido? É esse realmente um transtorno a ser analisado o caso com um olhar diferente, tanto pela polícia quanto os órgãos julgadores? Quando ele for para um tribunal de crime, ele é um caso de um inimputável, ele não tinha ciência do que ele fazia, do quais eram a gravidade do que ele estava cometendo, porque ele já estava tomado por um ambiente completamente viciado de dor e até mesmo, quem sabe, não apenas dor psicológica, mas dor física, no caso, como ele disse que era topado. É parecido esse caso com Gypsy Rose, ou ele está usando uma estratégia como um bom jogador de xadrez para se livrar da sua mãe, para realmente assassiná-la e, de acordo com a justiça brasileira, talvez num curto espaço de tempo, está fora das grades? Não se sabe. Deixa aqui seu comentário. Esse é o Arquivo M. Este é mais um análise criminal do canal. Se você gostou, comente, compartilhe. Fique aqui comigo, se inscreva no canal. Este canal que, como eu já falei, será feito por várias mãos. E até a próxima. Um grande beijo, Deus te abençoe.